Declaro aberta a 48ª reunião da Comissão de Assuntos Sociais, da terceira sessão legislativa ordinária da 55ª legislatura do Senado Federal. Antes de iniciar os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Senhores senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Relembro, senhores senadores, membros da Comissão de Assuntos Sociais, que o término prazo para apresentação de emendas ao projeto de lei orçamentária anual PLOA de 2018 será no dia 16, segunda-feira, às 12 horas. Já recebemos mais de 100 e poucas emendas, mas vale a pena lembrar a todos que é extremamente importante nós termos uma boa presença do pensamento da nossa comissão. A presente reunião destina-se à apreciação de 4 itens não terminativos, de 9 itens terminativos e a deliberação de requerimentos conforme pauta previamente divulgada. Temos 11 para votar hoje. Nós precisamos mais uma presença. Enquanto isso, eu vou ler o substitutivo da Câmara número 6 ao projeto de lei do Senado. Institui o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras. Altera as leis número 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 10.446, maio de 2002, 10.637, de 2002, 10.833, de 2003, e o Decreto-Lei 2848, de dezembro de 40, Código Penal. Revoga as leis número 7.102, de junho de 83, 8863, de março de 94, e dispositivos das leis 11.718, de junho de 2008, e 9.017, de março de 1995, e da medida provisória 2.184, dígito 23 de agosto de 2001, e da outras providências. É um projeto da Câmara dos Deputados do senador Vicentinho e o relator senador Vicentinho Alves, pela aprovação do substitutivo da Câmara dos Deputados. Eu vou ler isso novamente, senador Vicentinho, para que Vossa Excelência não precise repetir. Dos deputados número 6 do projeto de lei do Senado 135 de 2010, com a supressão do artigo 2º, parágrafo único, do artigo 20, parágrafos 2 e 4º, parágrafo 3º, inciso 2 do artigo 29, parágrafo 5º do artigo 31, parágrafos 1 e 2 do artigo 33, parágrafo 1º, inciso 6 e parágrafo 2º, inciso 1, do artigo 42, parágrafo 5º, do artigo 49, parágrafo 2º, com acolhimento das emendas número 1 e 3, pela rejeição das emendas 2 e 4 e pela adequação redacional do artigo 20, parágrafos 3º e 5º, do artigo 25, parágrafo 4º, do artigo 65, parágrafo único e artigo 74. Em 13 de 9, a Comissão de Assuntos Sociais realizou audiência pública para a instrução da matéria em atendimento ao requerimento da CAS 125. Em 28 de 9, o senador Moca apresentou uma emenda à matéria. Em 4 de 10, lido o relatório na CAS, o senador Randolph apresentou durante a discussão uma emenda. A presidência concedeu vista coletiva à matéria nos termos regimentais. Em 10 de 10, no transcurso do pedido de vista, o senador Hélio José apresentou 2 emendas. Em 10 de 10, o senador Vicentinho apresentou um novo relatório. Em 10 de 10, a senadora Marta Suplicy apresentou uma emenda. A matéria vai à Comissão de Justiça e a votação, portanto, será simbólica. Concedo a palavra ao senador Vicentinho Alves para proferir a leitura do seu relatório. A matéria está em discussão. Com a palavra, o senador Vicentinho Alves. Ela está em discussão, senador. Como tem várias emendas novas. Que foram corrigindo no relatório passado para esse e as emendas. Presidente. Pois não. Senadores e senadoras. Todos os colegas senadores já têm em mãos o nosso relatório, que inclusive com agora essas manifestações. Nós estamos acatando a emenda número 1 do senador Valdir Moca. Rafael. Sobre as cooperativas. A emenda número 2 do senador Randolph, que é a supressão
com relação à emenda do senador Randolfo, supressão do artigo 20, parágrafo 3º, a 5º, nós rejeitamos essa. A emenda de Hélio José na redação, aumentando o prazo de 5 anos para 5 anos, nós acolhemos. Inclusive, essa aqui também é sugestão não é uma emenda, mas foi sugestão no entendimento do senador Randolfo. Ele tinha 2 pontos, atendemos em 1. A emenda número 4 do senador Hélio José, que estabelece limite temporal para eficácia do estatuto, nós estamos rejeitando. E a emenda de Vossa Excelência, que ali conversa os sindicalistas, Chico Vigilante, mais o presidente, esqueci o nome, Boaventura. Aí ficou a critério de Vossa Excelência ver se retira a emenda, se... Olha, eu tenho dúvidas, então eu gostaria de explicar a emenda e que o plenário decida. Tá. A emenda, ela foi um pedido vindo do Secov e é um pedido no seguinte sentido: no projeto de Vossa Excelência, o vigilante é uma coisa e o porteiro é outra, né? Não, desculpa, é ao contrário. O vigilante e o porteiro terão os mesmos benefícios. Então, o que eu estou fazendo? Separando que porteiro é uma coisa, atividade de porteiro nem pode andar armado, mas é um porteiro, está num edifício, ele é um porteiro que não está lá armado nem para fazer a proteção. Ele é quase que um para-choque ali para proteger o prédio sem estar como vigilante. E vigilante é uma pessoa que geralmente anda armada e tem outra função. Então, eu acho que não deveríamos colocar que todo porteiro é vigilante, porque a carretaria, isso não foi explicado, mas eu cheguei à conclusão que nós obrigaríamos todo porteiro a ser vigilante, ter um curso mais de formação, que é bom também, mas em termos de salário ele também teria um aumento junto com essa obrigação. Então, eu quero colocar essa emenda para Vossa Excelência, ou colocamos aqui para o plenário, porque eu fiquei um pouco na dúvida do... No relatório, presidente, demais senadores e senadoras, porteiro e vigilante está colocado para o crivo da Polícia Federal. Então, dessa maneira, e atendendo Vossa Excelência, segundo os sindicalistas que conversaram com a senhora, prejudique muito o relatório e o projeto. Qual é uma sugestão que eu gostaria de dar a Vossa Excelência? Como há um quórum, as emendas que vierem a surgir daqui para frente, que seja de plenário, para que saia daqui no plenário. Aliás, ela vai para a Comissão de Justiça, lá pode ser discutida. Eu retiro aqui e faço na Comissão de Justiça. Pode ser? Pode ser. Para a gente acabar aqui a confusão. Eu pretendo, pelo fato de todas as partes, muito embora interesses são enormes de todas as partes, eles me pedem muito a agilidade para um requerimento de urgência para o plenário. Então, poderia sair daqui e as emendas serem discutidas e votadas já em plenário com todos os senadores. Eu sugeriria isso a Vossa Excelência. Um requerimento de urgência para o plenário e lá as emendas que houverem daqui para frente, que venham a ocorrer. Com destaque, né? Os destacadas em plenário. Com todos os senadores, a gente já avança nesse sentido. Porque aqui nós já avançamos bem. Avançamos nas cooperativas, no Correio, com relação aos trabalhadores, o acordo que fizemos com o senador Paim, foi um acordo maravilhoso. E, inclusive, esse item de Vossa Excelência, presidente, ele está na discussão que fizemos com o senador Paim. Uma pena que ele hoje não pôde estar aqui. E de modo que o que eu podia, como relator, ouvindo todas as partes, avançar, nós avançamos. Acho o seu relatório ótimo, aceito sua sugestão. Vamos fazer da seguinte forma, nós vamos votar aqui e depois o plenário decide se tem urgência. Isso. Pronto. Eu só Presidente, pela ordem. Bom, primeiro quero, de antemão, senadora Marta, apoiar
a emenda de Vossa Excelência, mesmo que no plenário o resultado seja diferente. Mas eu queria, já de antemão, apoiar a emenda, porque o Secovi do Rio Grande do Sul também tem interesse nessa matéria e manifestou exatamente apoio à emenda de Vossa Excelência. O senador Vicentinho falou da rejeição de emendas apresentadas pelo senador Randolfo Rodrigues, especificamente na constituição de empresas pelo sistema financeiro. Esta emenda do senador Randolfo foi nesse sentido de proibir as instituições financeiras de terem a sua própria, formarem para ter uma instituição? Não, foi rejeitada, mas não no sentido de proibir. A instituição financeira, expliquei a Vossa Excelência, nós não tínhamos nesse relatório, eu acatei a condição da empresa financeira, ou seja, os bancos, constituírem as empresas orgânicas. Então, só o banco, claro, um banco ter a sua, mas não pode vender, criar uma empresa terceira para oferecer para terceiro. Nós estamos com foco apenas em banco, mas o grande cliente disso tudo são os governos. Por exemplo, a segurança armada do nosso prédio. Justifica o Banco do Brasil ir lá prestar esse serviço? Acho que não. O Banco do Brasil pode constituir a sua empresa orgânica e trabalhar com esse produto dele. Então, é nesse sentido que eu sempre procuro separar, sabe, presidente? Os bancos podem ter as suas empresas orgânicas para transportar os seus serviços. Senador, estamos atendendo. Agora, ampliamos de 2 para 5 anos, conforme foi solicitado, a questão da regulamentação. Eu tenho certeza que Vossa Excelência fez observando o interesse público como princípio. Então, eu queria saber qual é o interesse público nisso e também como é que fica a livre iniciativa de mercado de construção de empresas dentro dessa limitação. É o inverso que eu penso. Por exemplo, você já pensou essas empresas criarem bancos? Fosse dona, falando de resolvesse todo mundo criar um banco. As empresas também de seguro. Tem essas reservas. As empresas de seguro. As empresas que fazem vigilância. Então é isso. Eu acho que cada um no seu setor e esse projeto já veio da Câmara num grande entendimento. Senador Vicentinho, o senador Randolfo está presente e ele gostaria de ter a palavra, talvez possa elucidar a questão da senadora. Presidente, eu queria inicialmente cumprimentar o senador Vicentinho pelo trabalho. Eu acho que ele fez um trabalho primoroso nessa matéria, primoroso. Acolheu muitas contribuições, teve a paciência, como até discutia com ele na semana passada, digna de quem tem paciência para conduzir aeronaves, né? Precisa ter muita paciência para exercícios dessa natureza. Embora, assim, o conjunto do projeto eu queria cumprimentar e eu acho que temos que, de fato, votar hoje. Eu, que em vários momentos já pedi vista, pedi adiamento da discussão, hoje estou de acordo que chegamos a um momento de apreciação. Entretanto, eu queria aqui, meu querido Vicentinho, com a vênia de Vossa Excelência, concordar com a preocupação apresentada pela senadora Ana Amélia. Eu acho que remanesce o problema disposto no parágrafo 3º do artigo 20. Com a devida permissão de Sua Excelência o relator, mas o fato de bancos terem suas empresas orgânicas não resolve o problema. E do que se trata o problema, senhora presidente? O problema se trata de que nós vamos criar uma restrição ao mercado. Ainda nas conversas e diálogos aqui apresentados, o próprio senador disse, não, mas isso é em favor de 36 empresas. É em favor de 36, mas restringe uma. Eu quero um projeto que atenda às 37 que disputam o mercado. Essas 37 empresas, e aqui bem bom que se diga, a empresa que com esse dispositivo, se ele não for suprimido, vai ser, e é por isso que tem uma emenda nossa de supressão, e eu quero insistir que é importante que esta comissão, e aí não tendo convergência, não tendo entendimento nisso, como ontem conversamos, meu querido senador, eu acho que temos que resolver aqui, no voto da maioria dos membros da comissão, né? Esse dispositivo aqui, eu acho que tem que ser enfrentado, tem que ser resolvido na votação,
aqui na comissão, para que a sabedoria da maioria dos membros defina se deve ser suprimido, como é a nossa proposta e nosso destaque aí apresentado, ou se deve ser mantido. O que ocorre, senhor presidente, rapidamente para justificar o nosso destaque, o destaque que apresentamos diz respeito à supressão desse dispositivo, repito, somente desse dispositivo de todo o projeto. O restante do projeto, eu acho que muitas reivindicações apresentadas pelos trabalhadores, pelos vigilantes foram acatadas, preocupações apresentadas desde o início foram acatadas. Entretanto, remanesce o problema em relação a essa questão por uma circunstância. A empresa que, no meu entender, fica impedida de atuar é uma empresa que foi constituída por 5 instituições bancárias. É verdade que foi uma empresa constituída pelo Itaú, pelo Bradesco, pelo Santander, mas também foi constituída pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica. E o papel dessa empresa no mercado possibilitou, por exemplo, que recentemente uma concorrência para realização desse serviço por parte da Caixa Econômica tivesse uma redução do preço de mercado de 51%. Essa empresa que estamos citando, e eu acho até, e essa é a minha divergência no projeto, eu acho que estamos tratando aqui de uma disputa concorrencial, de uma disputa do mercado. E não me parece adequado o Congresso Nacional, que não é o CAD, que não é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, resolver as questões de uma disputa de mercado. As empresas acusam esta empresa de praticar dumping. Por outro lado, tem a argumentação da empresa, ou tem a argumentação suscitada, que as outras empresas, que é de capital internacional, uma delas, inclusive, tem majoritariamente capital espanhol, são acusadas de praticar cartel. Bom, sendo uma coisa, sendo outra, me causa espécie um fato. Por que essa questão ainda não está no CAD? Por que alguém não denunciou no CAD para resolver se uma pratica dumping, se outra pratica cartel? Porque o Senado Federal, o Congresso Nacional, tem que resolver uma disputa concorrencial de mercado entre 2 ramos do mercado e uma empresa que reduz o preço final praticado no mercado. É este meu questionamento. Eu acho que não é atribuição do Congresso Nacional. 2, eu acho que se nós aprovarmos com esse dispositivo, estaremos impedindo alguns princípios que estão na nossa Constituição. Princípios da livre concorrência, do livre mercado, porque estamos estabelecendo uma restrição ao mercado. Por fim, senhora presidente, o que nós estamos falando aqui é o seguinte. Nós estamos falando, e eu não queria adentrar na disputa de mercado, mas é importante, estudando, é importante, já que a gente está apreciando algo que é da disputa de mercado, eu quero aqui trazer alguns dados do mercado. A empresa que vai ser restrita de atuar no mercado, com esse dispositivo, ela tem só 5% do mercado. Mais de 80% são das demais. Só que o papel dessa empresa que tem 5% do mercado reduz o preço concorrencial, reduz os preços praticados no mercado. Então, demorei para entender. O problema, a questão colocada concretamente nesse momento é esse. O outro problema é o seguinte, essa empresa que tem 5% do mercado, tem 5% do mercado, um pouco menos, ela foi constituída por 5 bancos nacionais. 5 bancos nacionais. Entre eles, a Caixa Econômica Federal, que é banco do povo brasileiro, e o Banco do Brasil, senador Moca, que são do Banco vou dar a palavra ao senador. E, por fim, as outras empresas... Bom, quem é que sustenta a empresa que vai ser excluída? Bancos nacionais e 2 bancos do Estado brasileiro. Quem é que sustenta as outras empresas que estão disputando o mercado? O JP Morgan. Se nós aprovarmos esse dispositivo, nós vamos dizer que empresas com capital apoiadas por instituições financeiras nacionais não disputam o mercado. E uma empresa que é apoiada pelo JP Morgan pode ter o direito que empresas que têm capital internacional vão ter para disputar no mercado brasileiro. Com a palavra parece uma incoerência, por isso que eu sustento a supressão do dispositivo. Nós vamos depois colocar em destaque, mas o senador Moca quer discutir antes de chegar no destaque. Senhora presidente, eu fiquei
o tempo todo alheio, não alheio, mas a parte dessa discussão. Mas eu acho assim, é muito incoerente isso, presidente. Você querer fazer com que empresas de banco, veja bem, o Banco do Brasil, se quiser criar uma empresa de segurança para atuar e transportar os seus valores, isso é permitido. Agora, o que não é permitido, e eu acho que isso é correto, é que o Banco do Brasil forme uma empresa de segurança para competir com empresas de segurança. Mas o JP Morra pode montar. Não, desculpe, eu te ouvi e não a partir. Por favor, eu acho que... Morra vai poder. Mas você não vai ficar quieto? Por favor, eu te ouvi. O senhor me interrompeu também, eu estou Não te interrompi, não. Calma, com a palavra o senador Moca. Então, eu não acho, senhora presidente, que, a não ser que essa comissão queira fazer com que os bancos possam competir com empresas de segurança, e daí nós estamos falando de pequenos bancos, por exemplo, Sicredi. Como é que vai concorrer com uma empresa de um banco, de um Itaú, de um Santander? Não tem como. Eles vão matar as pequenas empresas de segurança, os vigilantes. Isso não está correto. Então, o que vai acontecer a médio e longo prazo? Os bancos vão, além de explorar a questão do banco, vão explorar também um outro nicho, que é o setor de segurança. E as empresas constituídas não vão poder concorrer com o Santander, com o Banco do Brasil. Então, eu acho que isso não é uma reserva de mercado. E sim, você dá... Banco tem como por objetivo final ele operar nas questões financeiras. E não é para fazer segurança. Agora, se ele quiser constituir uma empresa para operar a sua empresa, a segurança do seu... Aí eu acho correto. Mas competir com pequenas empresas, como é que vai competir? Ou terceirizar? Não é possível isso. Eu realmente não concordo com isso. A palavra... Relator, o senador Amorim pediu a palavra. Posso... Pois não. E me parece que o senador Armando também quer... Então, palavra com o senador Amorim, depois com o senador Armando, depois com a senadora Ana Amélia. Pois não, o senador Amorim está com a palavra. Senhora presidente, senadora Marta Suplicy, colegas senadores, demais pessoas que estão aqui na comissão. Entendi o argumento do senador Randolph, mas eu concordo plenamente com os fundamentos do senador Moca. Eu acho que cada um tem a sua expertise, tem o seu comércio e, portanto, ficaria extremamente difícil as pequenas empresas, sobretudo, concorrerem como gigantes, sobretudo num país como o nosso, onde que mais se lucra, que mais se ganha, é exatamente quem lida com o dinheiro, infelizmente. Onde você tem 300% num cartão, num cheque especial, e às vezes 600%, 700% de juros no cartão de crédito, realmente, Randolph, não dá para pensar nisso não. Então, entendo seus argumentos, mas eu acho que o senador Moca está com toda a razão e eu sigo nessa linha, senador Moca. Eu acho que cada um no seu nicho, na sua expertise, e tem que fazer a sua defesa. Abrir se torna extremamente descompetitivo, desigual e injusto. Sem falar nos milhares de desempregos que serão gerados com isso. Senhora presidente, eu estava inscrito aqui. Pois não, senador. Eu queria, presidente, primeiro também me congratular com o senador Vicentinho, que, a meu ver, produziu um relatório equilibrado e teve abertura para acolher aí sugestões. Agora, esse ponto realmente é um ponto central que pode desfigurar o projeto. Não há dúvida nenhuma que as empresas, as instituições financeiras que são tomadoras dos serviços, se elas puderem ter informações, né, como tem nesse caso, e ainda concorrerem no mercado, isso distorce inteiramente o regime de concorrência. Outra coisa, essa empresa existente, ela presta serviço nas localidades menos rentáveis, porque o que está acontecendo é que essa empresa atua apenas em localidades mais rentáveis e fica, portanto, o sistema desequilibrado, confinado ou em condições competitivas desequilibradas,
e tendo que atuar nas regiões mais interiorizadas. Então, senhora presidente, não se trata aqui de cessear a concorrência, até porque existem 35 players e esse mercado está, a rigor, aberto para o ingresso de novos players. Há algumas exigências que precisam ser atendidas, mas é um mercado aberto em princípio. Então, eu quero me associar àqueles companheiros que já se manifestaram, entendendo que essa condição, essa sim, desequilibra as condições concorrenciais e nós devemos estimular a concorrência de outra forma e não dando a grupos que são tomadores de serviço uma condição que terminará por criar condições que não são isonômicas e que, portanto, desfiguram o processo concorrencial. Com a palavra a senadora Ana Amélia. Eu quero... Estou percebendo que é uma prevalência sobre esse artigo do senador Vicentinho. Eu quero também me congratular com o esforço que ele fez de uma matéria tão complexa quanto essa. Não há dúvida sobre isso, mas realmente ele teve um exercício de engenharia legislativa, um talento para conversar com todos os segmentos, com todos, e acolheu aquilo que, no entendimento do relator, ele pôde conciliar entre as divergências dessa complexa matéria. Nós entendemos os bancos. Eu queria só... meu querido amigo Moca, que estava de aniversário ontem, nós raramente discordamos, e aqui ele disse, vou discordar de ti, mas a emenda que ele fez eu subscrevi sobre as cooperativas para operarem também no sistema, mas o argumento, senador Moca, de que o banco não pode isto ou aquilo, porque ele vai ter uma concorrência majoritária, eu diria o seguinte, um momentinho, senador, por favor, eu quero só argumentar como lógica, que coerência. O Banco do Brasil tem uma agência de viagens e vende para terceiros. E não houve nenhuma gritaria dessa concorrência, que é uma concorrência enorme para agências pequenas. Então, nesse aspecto, a gente tem que ter... Eu estou procurando ter coerência a respeito de um serviço que houve entendimento do mercado de fazer essa questão. Então, ele não é uma questão de ferir interesse público, é uma questão de mercado, de disputa de mercado. E nesse aspecto que nós estamos trilhando. Eu penso, senadora Marta, também, e concordo agora com o relator, no sentido de, dada a complexidade da matéria, o nosso plenário tem um número limitado de senadores. Nós somos 81 senadores. E esse debate, eu penso, será mais rico no plenário do Senado com as emendas. Então, portanto, votar o projeto que ele apresentou e as emendas, eu, inclusive, estou com o senador Randolph, que fiz uma emenda supressiva, então, deixarei para fazer a apresentação desta emenda no plenário do Senado, se o regimento assim o permitir, porque já foi registrada na Secretaria. Então, abro mão para fazer isso nesse debate, para facilitar a votação hoje, e aí já ganhamos um passo na votação da matéria, senador Vicentinho. Com a palavra o senador Raul. Eu quero ir nessa linha da senadora Ana Amélia. O relator de um projeto é o mediador de todas... Encaminhar por escrito. Quem fez emenda e concorda... bom. Não precisa ser por escrito. O relator do projeto, senhora presidente, é o mediador de todas as partes. Ele já conversou com todo mundo, já acordou com todo mundo. Esse projeto já está maduro. Se tiver algum ajuste para fazer, pode ser feito no plenário do Senado, vai beneficiar a categoria. Então, o que eu queria pedir é que a gente possa votar, porque daqui a pouco não vai ter mais quórum. Daqui a pouco tem que sair para audiência. Obrigado, senhora presidente. Presidente, só para pedir a votação. E essa emenda número 5, de autoria de Vossa Excelência, para que não seja, eu não rejeite, a senhora retirasse, se possível, claro, e apresentasse em plenário, para discutir lá era melhor. Então, eu tenho que pedir, a senadora Ana Amélia já verbalizou, o senador Randolph pediria para Vossa Excelência verbalizar, e a minha também vai já estou verbalizando, e vamos os três para o plenário. É isso? Todos concordam com isso? Eu acho que é o mais... E eu não vi, nesses debates todos, a grande maioria, eu não vi a preocupação com os trabalhadores, presidente. E eu atendi tudo com o senador. Vossa Excelência fez um trabalho primoroso. Só vejo banco, aceitou
E os trabalhadores, e a parte menor, é porque a parte mais Vossa Excelência trabalhou muito bem aqui, nessa área. Inclusive, né, que era a grande preocupação minha. Todos. Desculpe os bancos, mas eles também foram contemplados. Não, eu acho porque que... no projeto que veio da Câmara, não tinha a empresa orgânica, e nós atendemos eles. Só que agora eles querem avançar mais. Aí é diferente, mas foram contemplados. Eles podem ter a empresa orgânica. Todos aqui ficaram assim, sensibilizados com esse trabalho. O senhor ouviu infinitas vezes. A gente sabe o que é escutar infinitas vezes o senador Paim. E o senhor fez. E tem mais. Não. Olha, o senhor está de parabéns. Os trabalhadores estão protegidos. Eu até quando... Viu, presidente? Quando eu deixei de incluir no relatório um acordo com ele com relação aos deficientes e os aprendizes, eu pedi desculpa. Opa, desculpa que foi um lapso na elaboração do relatório, mas eu falei, você pode viajar tranquilo que o acordo será cumprido e está sendo cumprido com ele. Bom, agora eu só preciso da quero agradecer não a todos que contribuíram com isso, inclusive a própria Febraban, que eu dialoguei aos bancos, eles viram o avanço de 5 itens, atendemos 4, né? Quer dizer, para dar esse acordo, porque quando fala só um item, parece que nós não atendemos outros 4, e atendemos. Atendemos os trabalhadores, atendemos as empresas prestadoras de serviços, atendemos os Correios, que não estava na discussão, porque um postinho lá do interior do meu Tocantins não dá para ter também, igual as cooperativas. Portanto, fizemos tudo que foi possível, dialoguei com clareza, com franqueza e muita amizade com o senador Randolph, viu? Então, até agradeço muito a atenção do senador Randolph nesse sentido. Com a palavra o senador Randolph para verbalizar sua concordância de irmos para o plenário com as 3 emendas. Presidente, eu quero reiterar aqui o que já anteriormente está aqui. O trabalho do senador Vicentinho foi impecável. Não tem controvérsia, ninguém falou dos trabalhadores, porque os trabalhadores já foram contemplados, né? O que temos uma divergência, e assinala que é divergência, é sobre a imposição de regras de restrição de mercado. Temos concepções diferentes que não chegamos à mediação. Eu acho por bem, presidente, nós, e o encaminhamento que faço a Vossa Excelência, vamos votar primeiramente o texto principal, que eu acho que é acordo total, aqui não há divergência do texto principal, ressalvado o destaque. Permita remanescer somente o nosso destaque de supressão. E aí, se vota o destaque de supressão, inclusive, é interessante para medir a opinião da comissão em relação a isso. Deixa eu ver se eu entendi. O senhor está sugerindo a gente votar o relatório agora, que todos acho que concordam, e somente o seu destaque e o destaque da senadora Ana Amélia, o meu irão para o plenário. É isso? Sim, tá bem. obviamente. Acho que não tem problema. Acho que concordamos, já resolvemos a maior questão aqui, ou não resolvemos, e vai para o plenário, onde terá uma segunda oportunidade. Acho bem pensado. Presidente, só para não cometer injustiça com os colegas senadores e senadoras, quando eu disse que eu não ouvia quase comentar sobre os trabalhadores, eu estaria cometendo uma injustiça com os colegas, inclusive com a senadora Ana Amélia, que comentou comigo. Eu disse o seguinte, que sempre nessas questões, o que tem se frisado com ênfase aqui, os bancos, prioridade para os bancos, isso é verdade, mas respeitando, claro, que todos os senadores também cuidaram dos nossos trabalhadores. A discussão está encerrada. Em votação, o relatório do senador Vicentinho Alves, ressalvados os destaques. Informo que, a partir deste momento, não cabem mais requerimentos de destaque, conforme o artigo 314 do Regimento Interno. Os senhores senadores e senadoras que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Senadora Marta, só a respeito, digamos, desse artigo 29, o parágrafo 5º, né? Há o entendimento de que no plenário nós vamos recuperar a redação que veio da Câmara, exatamente para proporcionar de que hoje se vote... O senhor está falando Não, é outro. É outra questão, é a questão dos aprendizes, menores aprendizes e dos deficientes, que no relatório, no projeto que veio da Câmara, ele veio contemplando a exclusão da base de cálculo, os vigilantes. O dos vigilantes é uma emenda minha e a outra emenda da senadora Ana Amélia irá a plenário. Nós vamos resolver agora do senador Randolph. Então existe, digamos, hoje esse compromisso de levar ao plenário para decidir lá esse acordo. Claro.
E vamos destacar lá no plenário exatamente essa votação. Sim, está absolutamente claro. Bom, vou começar de novo. Quem estiver contra, levanta a mão. Aprovado por unanimidade. Parabéns, senador. Aprovado o relatório do senador Vicentinho Alves, aprovada a emenda número 3 da CAS, prejudicada a emenda número 1 do senador Moca, tendo sido seu conteúdo acolhido pelo relator em seu relatório. Rejeitadas as emendas número 2 e 4, informe que foi apresentado um requerimento para rejeição de dispositivo que será votado agora. Presidente, eu apresento o requerimento de urgência nos termos do artigo 336. É depois, senador. Vamos votar a questão do Randolph. Passemos à apreciação do requerimento de destaque de autoria individual de senador. Com a palavra o senador Randolph Rodrigues para apresentar o seu requerimento. Em votação, requerimento 135 do senador Randolph Rodrigues para rejeição dos incisos 1 e 2, parágrafo 3º, artigo 20. Informo que, nos termos do artigo 310, inciso 11, não cabe encaminhamento nesta votação. Presidente, já apresentei... Breve. Será breve. Já apresentei os esclarecimentos necessários sobre esse tema. Eu quero só assinalar o que já antes destaquei. Querido senador Vicentinho, não se falou de trabalhadores porque as preocupações por nós esposadas desde o começo desse debate, por mim, pelo senador Paim e por outros, foram contempladas. Não se trata de uma questão de banco, mesmo porque o mercado todo é controlado por bancos. A diferença é que uma parte pequena é de bancos nacionais e uma parte grande são de bancos com capital internacional. Uma das empresas que controla boa parte do mercado, a Prosegur, foi denunciada pelo, abre aspas, CAD da Espanha, fecha aspas, por formação de cartel lá na Espanha. Parte dessas empresas, que na prática, com o resultado dessa votação, se não for suprimido esse destaque, vão estabelecer um duopólio no mercado, já estabelecem em outros países da América Latina, como é o caso da Argentina, um duopólio no mercado. A questão não é banco ou não, porque todas elas têm participação de bancos. O problema, e a diferença aqui é que uma parte pequena tem de bancos nacionais. A outra parte das empresas tem de bancos internacionais. Uma empresa que controla, por exemplo, mais de 30%, 40% do mercado, tem na sua composição societária o JP Morgan, um dos mais poderosos bancos do mundo. Outra empresa tem bancos espanhóis e, por isso, é uma das maiores multinacionais do mundo no setor. Nada contra o capital internacional e elas participarem. Eu só não quero que nós estabeleçamos aqui restrição a empresas de capital nacional do Brasil montadas aqui para disputar o mercado. A questão é essa. A questão não é quem está com o banco ou está com o banco. Bom, a questão, no meu entender, é a preservação do interesse nacional, por isso sustento a supressão do destaque. Nós temos que votar primeiro o requerimento, não vamos votar, nós vamos votar agora só se nós vamos pôr em votação o requerimento. Então, quem é a favor de pôr em votação o requerimento, permaneça como se encontra. Vicentinho é o único que não é a favor. Não, é para votar o que nós acordamos. Mas é que é burocrático, Vicentinho, é que é burocrático. Então, foi aprovado o requerimento, passamos agora em votação o dispositivo destacado, né, porque foi aprovado o requerimento. O senador Randolph já se pronunciou, então, preste atenção. Quem é a favor do requerimento, da proposta do senador Randolph, permaneça como se encontra. Quem é contra a proposta do senador Randolph, levanta o braço. Agora tem que contar, gente. 5, 6. 1. Peraí. Alguém está contando? Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 é a favor. É contra. Foi rejeitado. Presidente, acho que é interessante verificação, né? Porque... Podemos verificar, não tem problema nenhum. Não, esse requerimento foi para saber se votava aqui ou não. Ele pediu para resolver aqui, então nós resolvemos aqui. Vossa Excelência quer que faça nominal? Eu acho assim, brevemente, assim, na contagem de Vossa Excelência, como deu?
Você anotou quando foi contraste? Eu não tenho daqui eu não consegui perceber contraste, né, para a cidade. Vamos submeter de novo, que é mais fácil. Quem é contra o requerimento, levanta o braço. Então, vamos ver direitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Concordam? 9 contra. Perfeito. Bom, eu acho que dá para verificar com os demais. O contraste dá, então, obviamente, o requerimento foi rejeitado. Exatamente. O requerimento foi rejeitado. Então, agora nós vamos ao relatório. Já temos aprovado. Espera aí. Agora, vamos votar o requerimento de urgência. Os senadores que são a favor do requerimento de urgência, levantem o braço. A favor? Então, vamos fazer. Quem é a favor do requerimento de urgência, permaneça como se encontra. Quem acha que não deve ter urgência, levanta o braço. 1 voto contra, 2 votos contra. Ele vai como urgência para o plenário. Presidente, pela ordem. Pois não. Eu queria sugerir, já que temos quórum para votar, tem matéria de turno suplementar, aproveitar o quórum para isso, se você terminar. Então, parabéns ao senador Vicentinho. O seu relatório foi aprovado e irá com